Olá, pessoal! Chegamos hoje ao nosso último painel dessa trilha do Harmony Sessions Brasil, pelo G100 Mission Million, que é uma iniciativa que nasceu na Índia, através da founder doutora Harbin Rai, que é uma indiana, e que decidiu propagar pelo mundo essa missão para criar oportunidades para mais mulheres em busca da equidade de gênero e não esquecendo da importância do homem junto com as mulheres nessa jornada. Então, essa iniciativa, ela nomeia 100 mulheres no mundo, com 100 temas diferentes, entre temas de empreendedorismo, empoderamento, e o nosso tema aqui hoje é o tema do Work-Life Harmony, como encontrarmos essa harmonia entre vida e trabalho. Temos aqui com a gente hoje a nossa Country Chair Brasil, que é a Bia Novaes. A Bia é jornalista, escritora, é uma mulher que acredita muito nessa harmonia de vida e trabalho, tem atuado já há muitos anos na área da saúde e tem um projeto dela pessoal focado neste tema. E é ela quem vai abrir essa sessão hoje com um speaker muito especial, com o tema autoconhecimento, que é um tema extremamente relevante para qualquer mudança na nossa vida, seja ela pessoal ou profissional. E eu estou aqui como Global Chair desse tema e tenho uma honra gigante de estar com essas duas pessoas nessa tela, trazendo para vocês um tema tão importante e tão relevante para essa jornada. Simone, muito obrigada mais uma vez a você, a doutora Harbin, pelo convite para essa missão no Brasil, que apoia mulheres e todas as pessoas, na verdade. A Simone Siebra é uma liderança muito forte, ela mentora projetos globais e empodera muitas mulheres no mundo todo. Então, fico muito feliz de ser uma parceira dela nessa causa. Essa semana, né, antes da gente começar, quero dizer que foi linda de verdade. Nós juntas unimos vozes aqui muito diversas e potentes, homens, mulheres, para a abertura das nossas ações no Brasil. Então, quero aproveitar para agradecer todos os speakers que estiveram aqui conosco também, e fica o convite para que acessem os demais painéis no YouTube. A jornada está muito, muito, muito bacana. Mas, abrindo hoje a sessão, como a Simone já antecipou, a gente vai falar de autoconhecimento, e o nosso convidado é o Cadu Kassaú. O Cadu é uma pessoa que eu pessoalmente admiro muito, eu e muitas pessoas, e ele topou essa conversa, essa partilha, para fecharmos com chave de ouro a semana. E eu estou muito feliz, Cadu, de você estar aqui com a gente, e é para a gente conversar sobre o tema. Cadu é fundador da Escola do Fluxo, é biólogo, mestre em engenharia ambiental, graduado como facilitador de comunidades sustentáveis pelo Gaia Education, da Itália. Trabalhou por anos como especialista de sustentabilidade na área corporativa, depois viajou pelo mundo e visitou lugares como Índia, Tailândia, Nepal, enfim, esteve em 28 países e atualmente compartilha seus aprendizados em retiros, workshops e no seu canal do YouTube. Já atingiu mais de 22 milhões de pessoas. E ontem o Cadu me perguntou, claro, brincando, se ele precisava vir de terno, mas o que desejamos aqui mesmo é trazer a sua essência para incentivar que todas as pessoas se interessem por essa jornada pessoal, por uma vida mais fluida, como ele mesmo propõe. Então, Cadu, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. O nosso desafio hoje é despertar nas pessoas que escutem, né, a respeito e tenham mais disponibilidade para esse tema, uma disponibilidade verdadeira. Todos os painéis abordaram muitas oportunidades de melhoria, mas também muitos desafios, tanto em relações, em condições e ambientes mais saudáveis, mais justos, mais humanos. E nós sabemos que uma cultura de trabalho, quando está desconectada, ela pode incitar, promover situações ou comportamentos de exclusão ou extremamente competitivos, ou que desfavoreçam mulheres, né, ou desmereçam as mulheres. Cadu, fala para a gente como a jornada de autoconhecimento pode ajudar tanto lideranças como pessoas a mudarem esse painel, deixarem esse conforto individual em cada um, em equipes, para que todos consigam alcançar essa harmonia entre trabalho e vida que a gente pretende disseminar aqui. Obrigado, Bia. Obrigado, Simone, pelas boas-vindas. É um prazer estar com vocês aqui para a gente poder abrir esse debate, né, sobre o autoconhecimento e a relação, a harmonia entre trabalho e vida. Essa proposta ela já é curiosa, da gente talvez discernir menos essas coisas, né? Entender que trabalho também é vida, né? Afinal, a gente passa no mínimo 8 horas dentro desse espaço. Pode ser ele físico, pode ser dentro de casa. Se ele dentro de casa é mais vida ainda.
Então, o como, né, a gente está desempenhando esses papéis, né, são as pequenas capas que a gente veste no dia a dia para assumir as diferentes responsabilidades, seja a de liderar uma equipe, ou de liderar uma família, ou de dar conta sozinho das suas casas, e o combinar a faculdade com tudo isso junto, né? Como que a gente está vestindo e transitando por esses papéis todos, eu acho que é o grande desafio que a gente vive coletivamente, independente, novamente, se a pessoa trabalha num espaço ou trabalha de casa, né? Existe inúmeras pressões que a gente recebe do ecossistema que a gente vive, né, do meio que a gente vive enquanto sociedade, e também desses pequenos núcleos, né, sejam eles familiares, sejam eles de trabalho. E eu acredito que essas pequenas pressões, né, que são as nossas, que nos geram pequenas aflições, pequenas angústias, pode ser um sapo que você engoliu diante de uma coisa, pode ser um medo de uma conta, pode ser um compromisso financeiro que você assumiu, tudo isso vai gerando pequenas angústias nas pessoas. Só que a gente a gente não foi educado, a gente vive numa sociedade que não foi educada a perceber o que acontece dentro. A gente vive, na verdade, com todos os nossos sentidos, toda a nossa atenção projetada para fora o tempo inteiro. Eu gosto de dizer que a gente vai navegando na vida igual bola de pinball, bateu daqui vai para lá, bateu daqui vai para lá, então a gente vai quicando pela vida conforme as pressões vão nos direcionando para determinados sentidos, né? E muito pouca reflexão é colocada sobre o que de fato se deseja. Verdade, assim, né? Muitas pessoas, né? Não sei vocês, eu entrei na faculdade com 17 anos de idade. Eu acho que a maioria das pessoas entrou na faculdade logo assim que terminou o colégio também, ou então naquele período ali que não sei se ainda tem tanta certeza assim do que se é, do que deseja fazer pro resto da vida inteira. Hoje eu gosto de dizer, se você tiver a oportunidade de mandar seu filho para fazer uma viagem pelo mundo, de se conhecer e se descobrir alguma coisa dessa natureza quando ele chega na maioridade, a melhor coisa que você pode fazer é ele poder se desdobrar um pouquinho mais como ser humano para entender quais são as motivações reais dele. E não seguir motivações orientadas ou pressionadas pelos exemplos da família ou pelo aquilo que dá dinheiro, supostamente. Então, conforme a gente não olha para esses aspectos nossos internos, que são as nossas motivações reais, ou da nossa capacidade de lidar com os desafios, né, que são apresentados constantemente, isso gera angústia. Essa angústia também a gente não aprende a processar. E vão virando ali pequenos comportamentos não virtuosos, né, vamos colocar assim. Pequenos atravessamentos, pequenas reatividades, pequenos silenciamentos, que vão se traduzindo em infinitas esferas. Familiar, trabalho, vários lugares, né? Só que o problema é que tudo isso vai construindo um caráter, vai construir uma determinada personalidade que, quando a gente fala de uma organização, por exemplo, vai construir uma cultura. Então, como essas pessoas estão lidando com as suas emoções, como essas pessoas estão lidando com os seus desafios internos, contribui absolutamente para a construção de uma cultura organizacional. Afinal, uma empresa ela é uma célula composta de diversos micro-organismos ali chamados seres humanos, né? Eu hoje, né, no meu trabalho, eu trago um foco muito para a meditação e também para as práticas corporais, para investigação interna através do uso da respiração ativa, né? No exterior já tem se falado bastante sobre isso, as práticas de breathwork, né? Que quando a gente vai olhar também nas tradições da Índia, no yoga, né? Se fala sobre os pranayamas, né? Existem inúmeras práticas de respiração que podem nos trazer um pouquinho mais de percepção para o que acontece dentro da gente. E isso facilita a gente entrar num estado de autoobservação e começar a perceber aonde que existe incômodo. Já existe uma carga de incômodo diante das situações que a gente vive, acumuladas da vida que a gente viveu, desde a nossa primeira infância até a vida atual. Já existe uma carga de incômodo nossa e existe uma carga de pressão, né, o próprio atrito da vida todo santo dia acontecendo. Se a gente não ganha consciência sobre isso, isso vai despertar comportamentos. Comportamentos que buscam alívio, comportamentos que buscam evitar essas dores e que então vão criar relações saudáveis ou não saudáveis, seja na família, seja no ambiente organizacional. Então, eu acredito que isso é uma pauta muito relevante de a gente discutir cada vez mais no mundo que a gente está vivendo, sobre como a gente pode desenvolver essa percepção interna, que também é chamada de interocepção. Como a gente pode desenvolver essa interocepção? Como a gente pode desenvolver essa percepção interna, né? Que vai cada vez mais alavancar a nossa forma de ter sensibilidade ao se relacionar e construir melhores projetos, se relacionar de maneira melhor, construir melhores vínculos, né? E também não sofrer do mal grande que está numa sociedade também, que é a solidão. Seja ele... Tem pessoas que trabalham com 30 pessoas todo dia e se sentem profundamente sozinhas e abandonadas. Então, são muitas mazelas, assim, né, que aclamam, né, que tocam na psique do ser humano moderno, né, e que a gente pode olhar através dessa ótica do corpo e da respiração. Obrigada pelos teus insights. Tudo isso que tu falas, eu consigo fazer uma analogia com o que eu vivi enquanto líder. E o que eu vivi na minha trajetória de liderança, o momento que eu enxerguei a necessidade de procurar uma solução mais humana para a minha forma de liderar.
não só para mim, mas principalmente para os impactos que eu ia trazer para todo mundo que estava à minha volta e, por consequência, aquilo que ia se propagar na cultura de uma empresa. Porque, né, muito se vê que quando nós não estamos bem, estamos numa posição de liderança, seja ela inicial, middle ou mais sênior, se tu não estás bem em equilíbrio contigo mesmo, pelos diversos motivos que podem existir, tu crias um ambiente tenso, um ambiente mais duro, digamos assim, menos harmônico e, de certa forma, com uma comunicação mais violenta e mais responsiva, mais reativa, na verdade, né? E na minha jornada, agora tu falando assim, eu lembrei de que teve um momento em que eu estava debaixo d'água e precisava de um fôlego, precisava encontrar uma porta de saída, não sabia o que fazer. E eu fui procurar o yoga. E o yoga, para mim, foi algo incrível. Eu só queria viver aquele mundo. Eu queria simplesmente fugir da minha posição como líder e queria ter aquela válvula de escape. Acho que esse foi um dos primeiros caminhos que eu fui buscar sem saber que isso também era uma parte do autoconhecimento. Eu estava numa posição como gestora, como gerente, e eu falava, e sempre falo, que a posição de gerente é a posição que tu levas porrada de todos os lados, né? Tu levas dos teus pares, tu levas de todo mundo que está abaixo e todo mundo que está acima. Então, é uma posição de muita pressão operacional, né? Além das pressões operacionais que tu vives na tua jornada familiar, que também é uma jornada de liderança, como tu bem disseste, né? E muito mais para a mulher, que tem a questão de filhos, e tu acaba sendo um guarda-chuva muito maior de gestão de liderança, né? Trazendo essa minha analogia e as descobertas, os impactos que isso teve, que ali eu comecei a minha jornada de autoconhecimento e nunca mais parei. E para mim a jornada do autoconhecimento ela não para, né? É uma jornada de lifelong learner, né? Queria que tu trouxesse um pouquinho de insights. Como que as pessoas podem antecipar essa jornada do autoconhecimento? Tu falaste um pouquinho. Se o teu filho, se tiveres a oportunidade de mandar o teu filho fazer uma viagem para qualquer lugar, para se descobrir, se sentir, perceber os outros, que eu acho fantástico essa experiência. E essa experiência eu pude proporcionar para minha filha mais velha, que hoje tem 25 anos, e teve um dia que ela me perguntou, quando ela era adolescente, falou: mãe, o que eu escolho como profissão? E a pergunta que eu fiz para ela: tu queres ganhar dinheiro ou tu queres ser feliz? São esses os dois caminhos que tu tens que escolher. Ou ganhar dinheiro ou ser feliz, ou tu pode encontrar um caminho intermediário com as duas coisas. Tu tens que optar pelo que tu queres. E aqui começa uma jornada de autorreflexão. E ela eu pude proporcionar de não ela fazer um mochilão, né? Porque eu queria que ela fizesse um mochilão. Ela não fez isso, mas ela pôde ter duas experiências fora de casa que abriram muito os horizontes dela, principalmente como mulher, uma visão muito holística, e hoje ela segue na trajetória dela super feliz e com um autoconhecimento muito, muito latente, muito presente no dia a dia, com um pulso firme daquilo que quer, uma percepção de se conhecer, de conhecer suas emoções, de saber dizer não, saber se posicionar. Queria que tu falasse um pouco disso tudo, eu sei que eu falei muita coisa aqui, trouxe a minha experiência como líder, trago o meu relato como mãe e trago a experiência da minha filha nessa jornada de se experimentar, né? Permitir se experimentar. Essa sua trajetória, né, principalmente nesse lugar gerencial que apanha de cima, apanha de baixo, né, sempre é isso, né, também quem está lá em cima também tem que dar reporte para os acionistas, né, acaba apanhando até de mais pessoas de fora também, em algum grau também, porque a gente está dentro de uma teia, inevitavelmente. Então essa teia, ela está sempre conectada com inúmeros pontos, né, sejam eles dentro dos stakeholders, dentro da empresa, fora da empresa, mas vai ter alguém te cobrando por alguma coisa, essa alguma coisa muitas vezes é o resultado. Recentemente, né, num retiro que eu fiz agora no Carnaval, eu recebi um grupo de 5 executivos, né? Não era comum ter muitos executivos nos meus retiros, não, mas por acaso esse ano começou a chegar mais pessoas, assim, e uma delas, ela até me perdoe a palavra aqui que ela usou, mas uma delas, ela falou assim: eu sou uma ex-execuzona. Aí eu falei assim: como assim? Ela: não, eu era uma megera no trabalho, assim, eu era uma pessoa que criava um ambiente desagradável no trabalho, assim, e precisei sair dessa função e virar professora e trabalhar em outros cargos, né, dando consultoria e tudo mais, para eu perceber como que o meu papel de liderança gerava desconfortos. Eu não percebia. Então, novamente, a gente toca nesse lugar da autopercepção, né? Quando a pessoa está no lugar de liderança, né, talvez ela tenha uma pressão vinda de cima, né, uma cobrança vinda de cima que é mais apaziguada, é mais velada, vamos colocar assim, é diferente de você ser um prestador de serviço. Vamos supor, tem muitos executivos que eles
resolvem abrir suas próprias consultorias, né? Então, eles também se colocam no lugar de estar indo atrás do cliente. Então, eles têm um relacionamento mais dócil também com o cliente do que um relacionamento autoritário de cima para baixo, como possivelmente tinham no passado. E eu gosto de falar assim, que essa jornada empreendedora, para quem já é mais velho, a jornada empreendedora, ela ensina demais. Assim. Acho que são algumas grandes jornadas de autoconhecimento que a vida, inevitavelmente, te coloca. Pode ser sair de casa, ritos de passagem, né? Sair de casa, viajar sozinho pelo mundo, fazer algum tipo de retiro, algum tipo de experiência transformadora também, ter filho, empreender. São inúmeras situações aí que a vida... Eu acredito assim, é minha visão, é a minha cosmovisão de que a vida, por si só, ela é um processo de autoconhecimento. Ela já é isso. Todo dia eu estou me deparando com experiências novas, todo dia eu não sei o que vai acontecer, eu não sei qual é a próxima palavra que você vai falar, nem aqui eu vou falar. Todo dia eu estou expandindo um pouquinho das novas informações que chegam até mim e que vão montando aqui o meu compêndio do que eu entendo sobre o mundo e do que eu entendo sobre mim mesmo. Então, eu estou todo dia tendo a oportunidade de me autoconhecer mais. Como tornar isso algo mais leve, mais fluido e talvez até começar mais cedo. Antes de eu falar sobre isso, tem 3 pilares para isso. Mas antes de eu falar sobre isso, eu também quero lembrar de um amigo meu, grande amigo, hoje ele empreende, né, é empresário, mas ele era executivo da L'Oréal, muitos anos atrás. E a jornada dele de autodescoberta, né, de começar a questionar quem é ele, o que ele gosta e tudo mais, começou através de um processo de coaching de executivos, né, que a empresa bancou e trouxe para ele. E quando essa pessoa começou a perguntar sobre propósito, ele foi pego de calça curta e ficou sem ter resposta. E aquilo ali colocou ele numa sensação de vazio. Então foi a primeira vez que ele se deparou com a falta de sentido. Até então, até esse momento, ele estava batendo na máquina de pinball. É para montar o projeto tal, vou montar o projeto tal, para montar o relatório tal, vou montar o relatório tal. Quem vai ser impactado por isso? Não sei, tal, tá. Segundo os dados aqui, vai ser esse número de pessoas, tudo mais, mas nada que de fato mexia com isso que você comentou aqui, né, que em algum momento pode ter se esvaído, que é com entusiasmo. A gente, como ser humano, buscar o nosso autoconhecimento e ser capaz de ser feliz ou encontrar esses momentos de entusiasmo, esses momentos de alegria, de felicidade naquilo que a gente está construindo, é uma forma da gente derramar a nossa essência nas coisas. Derramar o suprassumo do que a gente tem para dar nessa vida nas coisas. Pode ser uma palestra, pode ser um texto, pode ser um e-mail que você mandou para alguém, pode ser qualquer coisa. Mas é um canal que se abre dentro da gente. Esse canal que se abre dentro da gente, ele, como eu falei lá no início, né, ele vai sendo contorcido, fechado, apertado, devido aos nossos traumas, desde a nossa primeira infância, que criou uma determinada personalidade, e também a nossa incapacidade de lidar com as intempéries que a vida vai trazendo. Isso vai nos minando dessa empolgação com a vida, a empolgação de estar utilizando, né, do tempo curto de vida que a gente tem aqui, a serviço de alguma coisa. E eu acredito também que ser humano é servir. Ser humano é estar a serviço. Se a gente fundamentalmente está conectado com tudo e com todos à nossa volta, né, seja num ambiente ecossistêmico de uma organização, seja na família, seja tudo, a gente depende de tudo para todos. Essa roupa aqui eu dependo de pessoas para ter. Esse corte de cabelo que eu cortei hoje, dependo de pessoas para ter. A gente depende de pessoas para tudo. Se eu estou interconectado com tudo e com todos, como eu estou sendo capaz de fato, colocar quem eu sou nessas coisas, né? Nesses pontos de conexão com a vida, né? E essa é a forma como o ser humano serve. Eita, tá cheio de efeitos especiais aqui, gente. Peço perdões. Não sei tirar essa coisa não, do Google aqui. Seguimos. É festa. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, como colocar essa nossa essência nas coisas, né? Como servir através desse lugar. Para que isso possa acontecer, a gente primeiro precisa se investigar. A gente precisa parar e questionar quem a gente é, quem a gente pensa que é, na verdade, porque quem a gente é uma constante construção. Então, quem a gente pensa que é nesse exato momento, se isso está de acordo com aquilo que me gera esse lugar de entusiasmo, de prazer, de ter uma capacidade de contribuir efetivamente principalmente, com os principais perrengues que eu passei na minha vida, com os principais desafios, porque essa então se torna a pérola do que eu tenho. Então você falou assim, no meu lugar gerencial, você falou isso algumas vezes, o meu lugar gerencial me ensinou muito. Pô, você passou muito perrengue ali, de cima, de baixo, de tudo quanto é lado, e isso foi o que foi deixando
te dando essa skill, né? Essa pérola. Agora, aonde você vai colocar esse brilho, né? Essa coisa luminosa que você desenvolveu, aí é tipo assim, o que que te toca no coração? Pode ser um projeto como esse, que tem propósito, que alavanca mulheres do mundo inteiro, pode ser trabalhando na sua comunidade local, pode ser de diversas formas. Mas, poxa, imagina uma pessoa com uma skill como a sua, por exemplo, né, gerencial, que desenvolveu bastante essa capacidade organizacional, ajudando um projeto local da sua comunidade. Pessoas que, de fato, precisam muito disso. Muito, não tem essa visão, não tiveram, não passaram por essa fricção, por esse abaste, entende? Então, a gente tem muitas formas de contribuir com a sociedade, tem muitas formas de a gente contribuir com os nossos, e um dos pontos que me tocam, assim, nessa fala, é que, talvez, para quem ainda não se percebeu, assim, como um ser servindo, de fato, que já está, mas ainda talvez não tenha se percebido, eu queria deixar claro, assim, que quando a gente está nessa condição, talvez um dos maiores beneficiados seja nós mesmos. O maior beneficiado é você mesmo. E não é um retorno direto. Não é tô indo por essa via aqui, vou receber por essa via aqui. Aí é o mistério da vida acontecendo, né? Porque vem de inúmeras formas, de inúmeros lugares, muda a sua forma de ver o mundo, muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de gerenciar suas emoções, muda a sua forma de perceber o seu próprio valor, suas habilidades. Muda muitas coisas. Quando a gente se coloca a serviço, contribui sem querer nada em troca. Então, isso é uma coisa, né? E esse amigo, né, porque ele foi questionar sobre o propósito, ele começou a questionar isso. Poxa, eu tô colocando minha alma aqui nisso tudo, tô colocando meu servir, tudo que eu pude aprender nisso aqui, tudo, mas para vender cosméticos, será que é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida? E aí ele então foi iniciar outros projetos, sabe? Então empresas podem sim criar esse momento de perderam um funcionário, infelizmente, mas elas podem sim criar, se elas estiverem com coesão também, né? Uma empresa que tem uma missão, porque eu acredito que se todo mundo está servindo, e as empresas são um organismo, né, que está movimentando várias pessoas, né, elas também deveriam estar a serviço da sociedade. Se não, que a gente pode ter empresas que criam demandas irreais ou empresas que sanam demandas reais. Se é uma empresa que está sanando demandas reais, então, bacana, que invista no seu treinamento, em tudo que precisa fazer para ajudar outros seres humanos, né, seus funcionários, seus colaboradores, a perceberem o seu brilho, perceberem como os seus sonhos individuais podem ser linkados e associados àquela organização, para que então todo mundo possa estar trabalhando nesse lugar do entusiasmo pelos projetos e pelas companhias e tudo mais. E isso não acontece apenas porque a empresa está com um propósito bacana, isso também acontece devido ao ecossistema que é criado ali e se existe harmonia entre aquelas relações ali. E aí é um outro assunto que é esse lugar de segurança psicológica, vulnerabilidade, né, confiança, todos esses elementos sutis e emocionais que são fundamentais de existirem dentro do workplace, dentro do ambiente de trabalho. Como a gente começa isso? Eu, dentro da Escola do Fluxo, dentro dos meus projetos aqui, eu utilizo muito um princípio budista que eu acho que é muito bem pensado, que são 3 pilares para a gente voltar, para a gente iniciar ou para a gente voltar para esse caminho de autoexploração, para esse caminho de conhecimento, né, do autoconhecimento. Esses 3 pilares são Buda, Dharma e Sangha. A gente precisa cultivar um relacionamento com os nossos aspectos búdicos, por assim dizer. Então, os aspectos nossos de colher informação de dentro para fora, da gente investigar a gente de dentro para fora, através da meditação, através da prática física, como você também construiu através do yoga. Afinal, os asanas, né, a prática de yoga de asana, né, as práticas corporais, elas são um processo de desatar de nó. E aí, quando você está lá dentro de uma postura X, que pegou no alongamento aqui, mas aí você vai se rendendo, se derretendo naquele alongamento, daqui a pouco ele aprofunda, vem um insight, lembra de alguma coisa, solta uma lágrima. Na hora, no final, às vezes, pensamentos muito prósperos, muito claros. Então, o yoga ele tem essa função de soltar os nós do corpo. Pode ser através disso, e não precisa necessariamente, né, para quem não se relaciona tanto com esse universo da meditação, do yoga e tal, pode ser praticar esporte, pode ser qualquer outra coisa, pode ser correr, pode ser caminhar na natureza, enfim, tem infinitas formas de a gente ter esse momento para gente. Só que não pode, não vai ajudar correr na praia ou caminhar na floresta ouvindo o podcast de negócio da liderança XYZ, né, que está dando as últimas novidades do mundo. Que aí a atenção continua externa, não interna. Então tem que ter esse momento de interiorização. Esse é um ponto. Segundo ponto é o Dharma. O Dharma são as verdades, são as leis que estão descritas em infinitas tradições, né? Acho que as religiões elas também ocupam um papel social nesse sentido, né?
Quem não se vincula, eu não me vinculo com nenhuma religião específica, mas eu gosto de estudar sobre todas que eu puder, principalmente as de oriental ou do Oriente Médio, que são bem antigas e que trazem muita sabedoria. Então, trazem sabedoria a partir de conceitos muito claros, né, ideias muito impactantes, ou então através de histórias, metáforas, lendas. Então, são formas dali da gente poder questionar algumas certezas, né, sobre como a gente opera no mundo. Certezas essas que a gente herdou do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos professores, da política, da publicidade, tudo isso que a gente herdou que formou um caráter, né? Então, o contato com o Dharma, né, o contato com a sabedoria, que pode ser lendo, inclusive autobiografias é muito bom de ler também, porque a gente pega ali um compêndio de uma vida de um ser humano inteira, né, tentando expressar ali o que ele viveu, os desafios que ele viveu, também tem muita sabedoria. Então, o Dharma, nesse sentido, é um outro pilar de busca de autoconhecimento, né, e o terceiro pilar é a Sangha, que é a comunidade. Então, quando a gente tem essas três coisas aqui, uma busca interna, através de práticas que me coloquem em contato comigo, com o meu corpo. Pode ser sentado no meu vazio, dentro de casa, no silêncio, fazendo meditação, pode ser praticando breathwork, pode ser praticando práticas ativas de respiração, fazendo yoga, correndo. Quando eu faço isso aqui, quando eu cultivo isso aqui, é um ponto. Quando eu promovo meus estudos, né, faço então um trabalho externo de buscar informação. Tem um trabalho interno e tem um trabalho externo de buscar informação. E o terceiro, eu tenho com quem trocar. Porque senão, o que acontece bastante também nessa busca do autoconhecimento é a solidão. A pessoa se sentir doida sozinha, sentir que está fazendo um movimento de vida muito radical, que não deveria estar fazendo, sentir que está iniciando uma busca que não tem fundamento, se sentir sozinha demais nesse processo. Isso é muito comum. E às vezes a pessoa acaba voltando para um estado anterior, só que aí esse estado anterior ele acaba até machucando mais do que antes. Porque agora você tem consciência aqui das suas próprias desistências, né? De buscar a sua felicidade, fazer aquilo que faz sentido para você e de, enfim, né, cultivar uma forma mais idônea, mais íntegra de agir no mundo, né? Agora que você tem essa consciência, voltar para a inconsciência dói mais. Então, cultivar essas três coisas aí é um caminho para a gente desenvolver essa autopercepção. Adorei, Cadu, esses três pilares. Que aula, hein, Bia? Meu Deus do céu. Continuo dizendo, o autoconhecimento é algo fantástico. É uma jornada que não é fácil, porque tu tens que te abrir para essa jornada, tens que querer isso em primeiro lugar. É uma jornada de verdades e é uma jornada de mudança e crescimento, né, Cadu? Uhum. E incrível quando tu falas desses três pilares, usando muito expressões do budismo que tu trazes. Não entendo muito de budismo, mas o pouco que eu entendo, acredito que seja do budismo. De novo, eu tenho que sempre fazer uma analogia àquilo que eu já vivi, já percebi, para ver se existe uma coerência com o que nós estamos falando, né? Uhum. Quando a gente fala do primeiro pilar, eu já pude testar esse autoconhecimento comigo mesma de diversas formas. No esporte, primeiro começou com yoga, e depois comecei com a natação, depois comecei com a corrida, e hoje eu faço triatlon. E eu nunca corro com fones. Sabe quando que eu corro com fones? Quando eu, por algum motivo, estou desmotivada, e é raro isso acontecer, porque eu me preparo antes, e eu sei que em algum momento, numa corrida longa de uma prova, eu vou precisar de um boost. Aí eu uso, ponto. Senão eu gosto de perceber o meu corpo, perceber o meu movimento, as minhas sensações, os sons à volta. Eu entro literalmente numa bolha. Em prova, quando eu faço provas de longa distância, o pessoal diz, Simone, a gente te chama, fala contigo, tu nem percebe ninguém. Eu falei, olha, eu ouço todo mundo, mas eu não vejo ninguém. Ou eu vejo as pessoas e não escuto ninguém, porque eu estou no meu mundo, estou comigo mesmo o tempo todo. Estou bem e concentrada naquilo que estou fazendo. O segundo pilar, que é o pilar de buscar coisas externas, né, para a gente, essa jornada. Eu conheci em 2022, num evento que eu era palestrante, uma pessoa, uma ex-executiva do mundo das finanças, trabalhava em banco no Brasil, e ela veio e me procurou depois do evento e falou, Simone, eu queria te parabenizar, uma mulher super tranquila, assim. E depois, pronto, eu fiz depois eu pude perceber de onde veio essa tranquilidade dela, né? Porque quem trabalha em banco normalmente não é tranquilo, né? A gente já sabe, né? Trabalha com dinheiro. Então ela veio e falou assim, eu quero te parabenizar. Daí eu falei, obrigada. Não, tu não entendeu, não é pelo que tu falavas. É porque tu é uma mulher que fala com propriedade sobre o que estás falando, com tranquilidade, mas usa tênis no meio de mulheres que estão todas de salto alto. Aquilo me chocou tanto, Cadu, tanto, que eu pensei assim, uau, que coisa mais potente isso que ela está me dizendo. E eu falei, eu quero te conhecer, o que tu fazes?
Delália, eu trabalho, eu sou aconselhadora biográfica. Eu falei, uau, que incrível. Ela assim, mas não é depois da morte, é em vida. Eu falei, uau, mais uau ainda, eu quero conhecer o teu projeto. Ela me apresentou o projeto e ela fez a minha autobiografia. Ela construiu comigo a minha autobiografia. No momento que eu estava precisando muito em busca do meu propósito, que era aquilo que tu falavas, né? E que eu me sentia assim, um certo vazio ainda não preenchido. Atuava em algumas frentes, algumas coisas, já não era mais executiva, já tinha saído desse universo, mas queria buscar algo com mais significado. E para mim o significado existe em muitas frentes, né? E quando existe em muitas frentes é complicada essa jornada. Mas vamos lá. E pude, assim, foram, sei lá, acho que 3 meses que nós trabalhamos, 4 meses. E quando ela fez a devolutiva da minha jornada, e ela usa muito conceito da andragogia, da antroposofia, várias coisas cruzadas que eu talvez vou falar nomes que eu não sei aqui. Uau, ao mesmo tempo que ela conseguiu cavocar aquilo dentro de mim, com as técnicas que ela usou, ela me chacoalhou ao mesmo tempo e me mostrou na devolutiva e falando, Simone, tu já olhou para a tua jornada de vida, tudo que tu fez? Eu olhei para ela e falei assim, não fiz nada de anormal. Simone, tu não está entendendo. Para ti pode ser algo normal, para os outros não é. E aquilo eu tive que processar mais um ano e pouco na minha cabeça, porque eu continuava achando normal. Que era uma trajetória de vida normal, arregacei as mangas, fui trabalhar, fui estudar, fui descobrir, fui cavacando tudo que era preciso. E daí eu entendi, no terceiro pilar, o quão importantes são as diversas tribos na vida da gente. E eu adoro estar conectada em inúmeras tribos, cada uma com seu propósito. Cada uma que eu posso contribuir e trazer insights, mas muito mais, aprender e co-criar com essas tribos. Né? Isso, na minha opinião, é o que vai nos modelando, que nos continua nos impulsionando para a transformação e para o autoconhecimento imparável. Diante disso, Cadu, tu falavas que esses 3 pilares são 3 caminhos que a gente segue na jornada do autoconhecimento. 3 alicerces. 3 alicerces, né? 3 pilares fortes, né? Que poderiam nos ajudar nesse sentido. Eu comecei a sentir uma necessidade como líder de entender mais sobre pessoas, porque a minha base toda de formação é finanças. Então, é uma base muito técnica, muito dura. E eu já estava cansada dessa dureza toda, eu queria sair para algo mais humanizado. E daí eu fui estudar pessoas, fazer um MBA em gestão e estratégia de pessoas, e fiz vários cursos de desenvolvimento pessoal com foco em pessoas. E ali eu descobri a possibilidade de ajudar uma série de pessoas e facilitar a vida de uma série de pessoas, inclusive mostrando a necessidade de ir para uma jornada de autoconhecimento para que essas pessoas conseguissem ter as suas vidas impulsionadas a nível profissional e pessoal. Como que a gente pode impulsionar essa jornada dentro de empresa através das lideranças? Como que a gente consegue abrir essa porta, né? Afastar essas cortinas dentro de uma corporação e, de certa forma, investir, porque o autoconhecimento é um investimento, né? E não as empresas não esperarem que as pessoas por si próprias invistam na sua jornada de autoconhecimento. Fazendo ao contrário, o movimento ao contrário, a empresa investindo nessa jornada, porque essa jornada trará consequências positivas, também pode trazer consequências negativas, como tu disseste. O meu amigo, quando começou a jornada do autoconhecimento, ele saiu da L'Oréal, foi para os projetos dele. Ponto, faz parte. Se ele está feliz saindo dessa jornada, indo para outra construindo a dele, está tudo certo. Agora, poderia ser uma pessoa que se potencializou nessa jornada, investida pela empresa, e se tornou um mega líder e trouxe super resultados e conseguiu desenvolver lideranças dentro da própria empresa que continuariam essa jornada também. Como é que a gente consegue abrir essa caixinha de Pandora dentro de uma empresa e sensibilizar a cultura organizacional, sensibilizar a liderança dessa necessidade? Antes de eu te responder essa pergunta, eu só quero tecer um pouquinho o que você falou antes, porque eu acho que é uma informação que é bacana de dividir. Você falou que quando você vai correr, você não escuta nada, você vai focado ali, né? E você vai, então, sentindo, eu imagino que inúmeros insights e pensamentos. Você termina a corrida, pega um papel para anotar tudo ou anota tudo ali, ou grava alguma coisa, né, das coisas que você pode digerir e trabalhar ali durante aquela corrida, né. E no próprio caminho do yoga, né, na visão de como a meditação acontece, existe um momento que precede, que é a concentração, que é dharana. Então, através dessa concentração, a gente cria dhyana, que é a meditação. E esse elemento aqui, dhyana, meditação, é o que hoje na psicologia moderna, ou até no mundo corporativo também,
vai ser o estado de flow. Isso aqui é o fruto, o estado de flow, que é quando a gente está no ápice da nossa potência, com o ápice da nossa habilidade e com um desafio grande pela frente, é o surfista de onda gigante descendo a onda dele e totalmente concentrado. É nesse estado que a gente quer estar uma parte do tempo. A gente quer trabalhar dessa forma, a gente quer fazer esporte dessa forma, a gente quer se relacionar dessa forma, a gente quer estar nessa empolgação. Isso que eu falei que é empolgação, que é entusiasmo. Isso pode ser utilizado para uma investigação interna, como acontece espontaneamente durante uma prática esportiva, um yoga intenso, uma corrida intensa, uma meditação longa, coisa dessa natureza, ou pode acontecer também no nosso relacionamento com o mundo externo, como um fruto de concentração, que também é um grande desafio do mundo moderno hoje. As pessoas não estão tendo mais capacidade de ler, de focar, de se concentrar, e existem inúmeras práticas para poder desenvolver isso. Então, que bacana, porque realmente você transforma a tua corrida, o teu esporte numa meditação ativa. Você transforma isso num processo de autoconhecimento, e que mais pessoas possam olhar por essa ótica também. Agora, como levar isso para as organizações? Olha, eu estava com uma visão de que esse processo ele acontece apenas top-down. Ele é muito melhor acontecendo top-down, porque o exemplo arrasta. Então, quem está de cima tem uma determinada visão de mundo, é fundamental. Só que, até quem está no topo, eu recentemente tive essa percepção, até quem está no topo está buscando, ou está começando a se abrir para processos de autoconhecimento devido à pressão de quem está embaixo. Então, também tem um bottom-up aí também acontecendo. A pressão de turnover, a pressão de processos da empresa, a pressão de dificuldade, turnover, dificuldade de manter um funcionário, a pressão da mídia, a pressão da comunicação mesmo, que a gente está exposto cada vez mais, então, as necessidades do ser humano, né, se relacionar de maneira mais empática. Então, essas pessoas, elas vêm de baixo, e elas estão movendo os topos. E nesse topo, né, lideranças que estão se permitindo fazer um trabalho de autoconhecimento por qualquer que seja o viés. Pode ser um viés da terapia tradicional, que vai ajudar ele a investigar suas emoções, seus porquês. Pode ser outros vieses também de origem mais holística ou espiritual, ou outros processos também que também permitam, né, perguntas um pouco mais profundas sobre o que a gente está fazendo aqui, né, para que a gente está aqui. Tudo isso, inevitavelmente, vai virar pecinhas, vai mexer. É como se mexesse na afinação de um violão. Vai apertar e vai afrouxar coisas dentro de uma pessoa. Vai fazer essa pessoa fazer perguntas que ela nunca fez. Vai fazer ela olhar para coisas que ela nunca olhou, sabe? E aí, quando aquilo, de fato, nos nutre, né, nos traz benefícios que são tangíveis, numa melhoria no relacionamento conjugal, que costuma ser um desafio comum também, pessoas que trabalham muito, que se dedicam muito à sua carreira, uma melhoria no relacionamento conjugal, na conquista de novos espaços de oportunidade dentro da empresa, e simplesmente numa capacidade de estar mais feliz, de se sentir mais preenchido, mais pleno. Conforme essas pecinhas vão se mexendo, eu acredito, da minha cosmovisão aqui também, da minha visão de mundo também, eu acredito que é inevitável o ser humano querer compartilhar isso. Ele quer transbordar isso. Então, quando a gente faz um trabalho nas lideranças, e as lideranças entendem de verdade o impacto de que olhar para dentro e questionar a sua conduta, questionar a sua coerência, né, alinhamento de pensamento, fala e ação, a sua coerência, tá tudo direitinho, conforme essa percepção ela se desenvolve, eu acredito que se torna natural elas quererem levar isso para os seus líderes diretos, né? Então, executivos vão levar para superintendentes, superintendentes vão levar para gerentes, gerentes vão levar para coordenadores, e assim vai, chegando toda a cadeia. Só que, de fato, eu acredito que tem que ser um trabalho que, assim, eu venho chamando isso de cultura de impacto. Impacto, pelo fato de a gente viver dentro de um ecossistema, de uma teia, todo mundo já tem. A gente tem impacto, ponto. Você existe. Você existe, você tem impacto. Agora, que impacto é esse, né? Como é a forma como a gente está colocando a nossa vida a serviço? O impacto positivo e o impacto negativo que eu gero. Não apenas como empresa, como pessoa, como indivíduo. A minha existência aqui dentro desse grupo gera benefícios ou malefícios? O quanto eu estou sensível para perceber isso e me sinto seguro o suficiente, crio espaços seguros o suficiente para poder ter até meus pares me ajudando a refletir sobre isso. Eu também defendo uma ideia que se a gente cria de verdade, né, faz o esforço, que é esforço. Criar vulnerabilidade é muita coragem, é esforço. Mas se a gente cria relações que têm essa profundidade mesmo de confiança, a gente torna
todos os espaços, todas as relações terapêuticas. Todas. Então, a gente acaba precisando menos colocar tempo nesse processo e mais conviver mais. E aí, então, a gente chega nesse work-life harmony, sabe? Porque o trabalho vira vida também, porque ele já é. Mas aí isso fica claro. Então, é prazeroso estar ali, eu aprendo quando eu estou ali, eu troco, eu recebo, eu me reflito sobre mim mesmo, eu contribuo com o outro, tudo isso. Então, eu acredito que esse é o objetivo, né? Aqui na minha equipe, quem trabalha comigo aqui na Escola do Fluxo, todo mundo que entra aqui, eu falo assim, nossa, aperta o cinto, porque a gente vai viver um processo juntos. A gente vai... Aí tem reunião que é choradeira, que a gente se conhece mais, se abraça e tudo mais e tal. Aí os retiros, eles vão também, a gente entrelaça um pouco melhor os nossos laços, né? Acaba sendo... os retiros que eu estou oferecendo para os clientes acaba sendo quase um team building para minha equipe também. Então, acaba todo mundo vivendo um processo de autoconhecimento junto e gera muita coesão, que é muito bacana. Essa tal disponibilidade, né, que a gente descobre quando a gente abre essa porta do conhecimento, da jornada do conhecimento, que nos torna mais leve, mais transparente e permite que a nossa essência propague para todas as tribos que nós transitamos e que possamos compartilhar e aprender com essas tribos, né? Bia, queria que tu trouxesse alguns insights da tua jornada, daquilo que tu acreditas que seja algo relevante nessa jornada, que possa criar um impacto muito positivo. Quando a gente fala do autoconhecimento, a gente fala em abrir as caixinhas de Pandora, né? Nós somos caixinhas de Pandora, nem nós sabemos o que vai aparecer lá dentro de nós. E queria ver um pouquinho de ti e trazer um pouco de contributo aí junto com o Cadu. É um desafio muito grande de autoconhecimento, o processo de vida toda. Mas tem aquele momento da virada da chave, daquele despertar que a gente diz, pode ser por uma dor ou por uma situação mais desafiadora. No meu caso, Simone, essa decisão de me entregar por inteiro para um processo de autoconhecimento veio na pandemia. Acho que muitas pessoas foram convidadas nesse momento também. Aconteceram muitas questões para mim. Eu precisava silenciar. E eu acho que o grande desafio, pelo menos na minha experiência, foi me expor à vulnerabilidade. E aí, falando um pouquinho do lugar da mulher. Quando a mulher decide assumir vários papéis, como o Cadu colocou no início, existe uma pressão social e cultural muito grande. Eu administrava muitas caixas na minha vida, e aí a pandemia me convidou a revisitar. E aí eu entrei numa jornada como você, eu comecei pelo yoga também. O yoga foi uma ferramenta muito importante para mim, muitas leituras, o exercício da escrita me ajudou muito, foi quando eu voltei a escrever sobre saúde, mas não é fácil você se expor à vulnerabilidade, não é fácil. E quando a gente olha para essa possibilidade, eu acho que até a própria liderança, porque como a liderança é colocada numa posição de exemplo, de fortaleza, né, fica no imaginário que a liderança não pode ter fragilidade, totalmente ao contrário. Mas quanto mais nos mostramos disponíveis à vulnerabilidade, mais nos aproximamos de todas as pessoas. Foram muitos aprendizados colhidos, eu ainda invisto muito nessa questão do autoconhecimento, mas eu acho que é a permissão da gente silenciar, porque é uma fuga, muitas vezes, esse barulho externo, como o Cadu colocou do fone, é uma fuga, né? A gente, às vezes, não quer olhar para dentro, e eu acho que a mulher fica numa pressão muito grande em todos os ambientes. Eu acho que a gente se empodera quando a gente assume quem a gente é, quando a gente se conhece de verdade. Esse é o maior empoderamento, como a Simone colocou. Ela, quando debruçou na história dela, a gente sempre acha que é tão natural, é tão simples, mas a nossa jornada é tão rica. E foi no momento também que eu recebi o convite para compartilhar minha história profissional e de carreira num projeto de empoderamento, trazendo minha história com outras coautoras na área da saúde. Eu acho que a gente vai se movimentando e o universo vai respondendo também. E o voluntariado também foi uma força muito grande para mim. Eu sempre tive muita vontade de acolher, mas eu não estava direcionando muito bem essa força. E aí, quando eu me encontrei com o voluntariado há 3 anos, isso também me potencializou muito nesse processo de autoconhecimento. Eu fiquei mais nutrida, mais preenchida, e assim eu me encontrei. Eu acho que toda mulher tem esse desafio de ser quem ela sem atender efetivamente as expectativas externas, né? Ela assumir, se empoderar com a sua própria identidade, com a sua própria história. E eu acho que o Cadu falou bastante a respeito disso aqui, quando ele fala de pilar, quando a gente silencia e olha para quem a gente né? A gente consegue, nesse desafio tão grande que a gente vive hoje, que é o barulho, que gera ansiedade. Hoje o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e as mulheres lideram esse ranking. Então,
a expectativa das pesquisas da Organização Mundial de Saúde fala que de 4 brasileiros, um pelo menos vai tocar em algum tipo de transtorno mental. Então, a gente tem muito estímulo para não estar conectado com a gente. O estímulo é para conectar com tudo. É o volume de conhecimento, de informação muito externa, e a gente, às vezes, se desapropria de quem nós somos. Então, é um desafio que é constante na nossa vida e dentro das empresas também, né? Para a gente sair desse lugar de competitividade, do automático, da rotina, buscar esse entendimento que nos coloca num lugar de cooperação. Quando eu olho para dentro de mim, me sinto confortável dentro de quem eu sou, eu também me disponibilizo para o outro. Eu sempre fui uma pessoa extremamente racional, e quando eu me entreguei para essa possível vulnerabilidade, eu me abri mais também, me coloquei mais disponível, e isso traz uma leveza na fala, na forma como a gente se coloca. É mágico, eu digo que é mágico, e é um processo de vida inteira também, Simone. Acho que é o pilar de tudo que a gente conversou aqui durante essa semana, né? A gente trazer o tempo presente, a presença que a gente falou com o Dr. Marcelo, o Mindfulness. Acho que a gente tocou um pouquinho de tudo, e o autoconhecimento acaba enredando e costurando tudo isso que a gente buscou trazer nessa semana também. É incrível, né, Bia? Cada jornada que a gente escuta de experiência de pessoas que passaram por isso e bateram no muro por algum motivo, por alguma dor, e que tiveram oportunidade, né, e tiveram o discernimento de olhar para dentro e abrir as cortinas do teu próprio eu para descobrir novos caminhos, para reconquistar o teu espaço contigo mesmo na vida, e que traduz numa disponibilidade que a gente falava antes, de certa forma vai despir a pessoa daqueles escudos, daquelas camadas que a gente vai colocando ao natural sobre a gente para nos proteger, ou band-aids para tapar coisas que a gente não quer resolver naquele momento, ou porque queremos atender expectativas de outros ou da própria sociedade para as devidas caixas ou para as devidas demandas que aparecem. E quando a gente descobre que isso está errado, que esse caminho está errado, e que silenciar e internalizar tudo isso, trazendo a vulnerabilidade, e para mim não existe vulnerabilidade sem medo, isso dá medo, isso traz medo, mas também te traz muita coragem, de mudança, é como se fosse uma explosão, né? E eu costumo dizer também outra coisa, que o easygoing, o low profile, nos leva numa high performance, como o Cadu disse. O teu nível de potência está no máximo. Tu pode fazer, tu estás disponível contigo mesmo para fazer o que tu quiser para ti e para os outros. Porque tu estás leve, tu estás com clareza, tu estás com a cabeça limpa, né? Tu estás livre de tanta coisa tóxica do teu dia a dia, de ti mesmo, dos outros, de todos. E esse tema é incrível. Eu amo autoconhecimento, sou uma apaixonada, vou ficar aqui falando horas, vou dizer que já testei um monte de coisa, quero testar mais um monte. Não tive a oportunidade de fazer o que o Cadu fez, colocar uma mochila e conhecer mais de 30 países, mas eu ainda farei isso. Mas já fiz umas coisas loucas também pelo caminho. Acho que o mais importante disso tudo, né, Cadu? Tu que teve essa jornada, assim, de viajar pelo mundo, experimentar tudo isso e redescobrir o próprio Cadu e ir em busca de um propósito completamente diferente daquilo que tu fazias e trazendo tanto impacto para a vida das pessoas a nível pessoal, é algo tão rico que tu trazes aqui para nós e que tu tens propagado no trabalho que tu tens feito, que os números já dizem isso, já confirmam no YouTube, né? Os números confirmam aquele trabalho, o trabalho que tu fazes, o impacto que isso gera, né? O quanto as pessoas estão sedentas por isso, né? Só tenho a agradecer, Cadu. É um painel, um tema fantástico para fechar a nossa semana de temas super importantes nessa jornada do Work-Life Balance, Harmony, e que o autoconhecimento, para mim, é o pivô inicial de tudo isso. E é o que cerca tudo isso, né? E o que empodera tudo isso, na verdade. Muito, muito obrigada, Cadu. Foi um prazer estar contigo aqui, te ouvindo, trazendo os teus insights. Espero que em breve a gente possa ter novas oportunidades de continuar numa trilha exclusiva do autoconhecimento, talvez falando de cada uma das bases que tu falaste, construímos algo em conjunto para ajudar mais gente no Brasil e no mundo. Será um privilégio. Será um prazer. E deixa aqui o espaço para tu falares o que tu gostaria de falar ainda, ou trazer de insights para nós. Obrigado demais, Bia e Simone, pelo convite. E essa última fala de vocês sobre a vulnerabilidade, e principalmente a sua, de vulnerabilidade,
não existe sem medo, né? E ela constrói coragem, e a Bia também comentou sobre o processo dela de se abrir, né, para se permitir ser vulnerável. Eu acredito que a vulnerabilidade, ela é o motor do autoconhecimento, né? Afinal, esse autoconhecer, estamos conhecendo o quê? Estamos conhecendo quem, né? Esse eu. Como eu vou saber quem é esse eu que está tendo essas experiências e construindo a própria vida, sem que eu coloque ele à prova? A vulnerabilidade, tem pessoas que confundem, pô, mas como é que eu vou ser mais vulnerável? Vulnerabilidade não é contar história triste, não é contar seus traumas. Vulnerabilidade, isso vira uma carta, né? Agora eu vou sacar aqui minha carta da vulnerabilidade e contar minha história emocionante. Isso não é vulnerabilidade. Vulnerabilidade é a gente estar disposto a fazer ou falar alguma coisa sem saber qual vai ser o resultado. Como será percebido, como será julgado, possivelmente será. Ah, não, ninguém está julgando. Às vezes sim, às vezes está. Sem saber o que vai acontecer. E isso é você se colocar desnudo, de verdade. De fato, exige coragem, mas eu acredito que não existe outra forma. Vulnerável ao vivo. Tamo aí. Não existe outra forma da gente aprender quem sou eu, quem é esse eu que está tendo essas experiências, sem expô-lo, sem fazer isso. É dessa forma que eu vou revelando ele, eu vou revelando quem eu sou. Então, de fato, é um ato de coragem e existem ferramentas que podem nos ajudar nisso. Ferramentas de autoinquérito, ferramentas de autoescrita, ferramentas de autopercepção, ferramentas de respiração, de corpo, inúmeros. O ser humano enfrenta esse dilema desde que o mundo é mundo, desde que existe. E ele, ao longo dos 20 mil anos, 40 mil anos de história da humanidade, foi capaz de desenvolver muitas ferramentas distintas para entender quem se é e conseguir viver num mundo mais feliz, mais nutrido e nutrindo. Então, que a gente possa estar aberto, né? Acho que é isso, vulnerável sobre estar aberto. Que a gente possa estar disposto, estar aberto a fazer essa autoinvestigação, porque ela revela potências dentro de nós mesmos que a gente nem consegue conceber. Nenhum de nós três aqui conseguiria conceber estar nesse momento aqui, ou ter tido as experiências que a gente teve no último ano, há 10 anos atrás. E é se colocando à prova que isso vai sendo revelado. Então, que a gente possa tornar isso um processo ativo e não um passivo. Uma das coisas também que, e se tu pudesse trazer alguma questão conceitual nesse sentido, é quando nós já estamos nessa jornada e queremos cada vez ir mais fundo nessa jornada, porque já estamos no estágio que a gente gosta de se aprofundar cada vez mais, né? E que surgem experiências, sejam experiências de viagem para o lugar, sejam retiros, enfim, não importa o tipo de experiência, que tu vais nessa experiência e não sabes realmente qual o impacto que isso vai causar na tua vida, mas tu vai porque tu queres experimentar o que tu vais viver lá. O que tu tem para nos dizer sobre isso? Né? Quando tu vais desnudo, novamente, vais desnudo para aquela experiência, vai despido, eu quero saber o que vai acontecer lá. O que eu vou usar do que vai acontecer lá, os impactos que vão gerar em mim, eu não faço a menor ideia, mas eu quero ir. O que é essa sensação? Por que acontece isso conosco como seres humanos? Para mim, chama-se curiosidade. Se a vulnerabilidade ela é o motor da autodescoberta, a curiosidade é o motor da vida. A gente funciona e se abre para o novo, a gente consome redes sociais, a gente viaja e se abre para novos relacionamentos, e sempre pelo o que há mais? O que ainda pode acontecer? Isso é o que faz a gente viver, acordar cada dia. Então, é uma característica da criança, né, vamos colocar assim, né? Todos nós temos uma criança dentro da gente que ela foi sendo, né, encaixotada e minada, não pode ser mais assim, tudo mais e tal, mas em que momento que a gente mudou, né, que a gente virou esse ser adulto, cheio de responsabilidades e não tem mais esses aspectos, né, que saíram da minha mente? Isso continua dentro de mim, escondido, encalacrado aqui dentro, mas está dentro de mim em algum lugar. Então, quando eu permito isso vir a criança ela é vulnerável, a criança não tem medo, a criança ela é corajosa, a criança ela é curiosa, a criança ela tem entusiasmo, a criança tem todas essas competências que a gente está buscando trabalhar na vida adulta. Então, se a gente se permite estar desarmado, desnudo e curioso, né, que é então esse lugar do que toca no teu entusiasmo, o que toca na tua empolgação, e se permitir seguir isso, a gente pode chamar de intuição, pode dar vários nomes aí, mas se permitir seguir um pouco mais isso, sempre tem alguma coisa nova e profundamente reveladora sobre nós mesmos. Porque para que isso possa acontecer, para que essa revelação interna possa acontecer, você já fez a parte principal, que é se colocar disponível.
Você se permitiu ser curioso. E é só assim que a gente consegue aprender alguma coisa. Pode ser para perguntar alguma coisa num curso, pode ser para interagir numa palestra, pode ser para estudar um livro. Se você não tem essa curiosidade pelas coisas, pela vida, não tem como aprender. O copo já está cheio. Então esse é o primeiro passo. E aí cabe, né, essas práticas todas para poder aprender a esvaziar um pouco o copo. Para a gente conceber, até mesmo dentro de uma navegação interna, uma meditação, uma prática mais forte, a viagem para mim, eu não saí daqui do Brasil frustrado com o meu trabalho, buscando me descobrir, encontrar meu propósito. Eu estava super feliz com o meu trabalho, mas eu sabia que, poxa, viajar sozinho seria uma experiência muito bacana. Eu queria história para contar. Eu queria viver uma aventura. Era isso que eu queria. Eu não fui procurar nada de espiritualidade, eu era completamente cético. Eu julgava pessoas que faziam terapia. Eu era um cara totalmente diferente. Mas lá atrás, né, 12 anos atrás, quando eu me abri para essa experiência, estar nesse lugar de entusiasmo, empolgação pelo novo, novas comidas, novas pessoas e tudo mais, me permitiu aprender com pessoas comuns. Não foi ir para a Índia, não foi ir para o Ashram X, não foi fazer o curso tal. Foi o camarada que eu conheci ali na festinha tal, que depois virou um amigo, que me apresentou fulano, que foi expandindo uma visão de mundo que eu não tinha antes. E isso foi o que a sua filha viveu também, que é essa ampliação de repertório que nos coloca numa condição de reconhecer a nossa ignorância, reconhecer o quanto eu ainda não sei, resgatar a minha humildade, e aí sim eu consigo aprender. Aí sim eu consigo voltar a ser curioso, porque eu entendo que eu ainda tenho muita coisa para aprender, e esse aprendizado ele é para a vida inteira, né? Então, assim a gente segue crescendo. Fantástico, Cadu. Fantástico, obrigada. Obrigado a você. Super insight aí para fechar isso tudo, né? E mostra que essa experiência tua pelo mundo, as experiências que a gente vive, traduzem muito em conexões e simplicidade que a gente aprende com aquelas coisas que nós realmente não conhecemos ou não sabemos, né? Parabéns. Mais uma vez, obrigada. Bia, obrigada também por essa jornada, obrigada por estares aí levantando essa bandeira conosco pelo Brasil, trazendo mais harmonia para a vida das pessoas. Foi a nossa primeira semana de conteúdo, de insights, de palestras, de trocas, que foram muito ricas, com temas muito relevantes, para que a gente possa mover toda a nossa comunidade, desde iniciativas privadas, públicas, academias, escolas, universidades, a comunidade em si, e as mais diversas gerações, incluindo todo mundo, toda a gente, como aqui em Portugal dizem, porque eu estou aqui em Portugal, cada sou brasileira, mas estou em Portugal. Então, foi um super sucesso, um prazer estar nessa trilha. Bia, obrigada. E seguimos a nossa jornada todos juntos. Parabéns pelo projeto e muito obrigado, Bia, pela ponte. Um prazer estar aqui com vocês. Quero assistir as outras lives também. Quando soltar, me avisem, por favor, porque eu estou achando essa troca aqui muito bacana. Foi uma troca muito bacana. Eu saio nutrida daqui, dos outros painéis. Como o Cadu falou, acho que a gente tem que fazer esse resgate de ser quem somos e vai abrir muitas estradas para a gente também trazer esse sentimento de diversidade, de equidade para todas as pessoas. Falaram de criança, eu tenho um filho de 5 anos, então ele é o meu maior professor, posso dizer assim. E é isso, a gente resgatar quem a gente é através do autoconhecimento e continuar esse trabalho. Estou muito preenchida com essa missão e conta comigo, vamos juntas. E fica o convite para que todos também acompanhem as próximas ações no Brasil. Contamos com todos, com o apoio de todos. Muito obrigada.